A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. A Base Nacional Comum Curricular determina que até 2020 todas as escolas deverão contemplar habilidades socioemocionais em seus currículos. Mas afinal, o que são essas habilidades e como elas interferem na aprendizagem e até mesmo na carreira profissional dos estudantes? Para discutir esse assunto, o USP Analisa desta semana recebe os docentes da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP, e também pesquisadores do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, Luiz Guilherme Scosafave e Daniel dos Santos. Professores, sejam bem-vindos ao USP Analisa. Obrigado. O que são exatamente essas habilidades socioemocionais e de que forma a gente usa essas habilidades no nosso dia a dia? Bom, habilidades socioemocionais é um nome, por enquanto, tem sido usado para descrever uma série de outras características do ser humano que também são importantes para determinar os desfechos de sucesso, de bem-estar na vida das pessoas. Se a gente resgatar um pouco a história da educação, durante muito tempo a educação ficou vinculada ao aprendizado de conteúdos que a gente chama de cognitivos, com uma lógica de preparação para o mercado de trabalho, como se a escola tivesse como obrigação ensinar a fazer coisas, essas coisas fossem valorizadas no mercado de trabalho e, por causa disso, justificasse o investimento na educação. O mundo evoluiu e hoje a gente sabe que muitas outras competências, muitas outras características humanas são preditores importantes desses desfechos de bem-estar, não só no mercado de trabalho, mas também na saúde, na estabilidade familiar, no envolvimento com violência, no não envolvimento com violência. E muitas dessas outras características hoje a gente chama de habilidades socioemocionais porque elas têm um fundo que envolve muito o manejo das emoções e o desenvolvimento social dos indivíduos. Mas é muito perigoso sempre usar os conceitos de habilidade e competência assim como a gente usava para descrever os contrastes que a gente tinha do lado cognitivo, porque a gente ainda não sabe direito o quão paralelas esses dois fenômenos são. Bom, como eu te falei, essas características têm sido demonstradas como preditoras importantes do bem-estar, e na hora, de descrever o que são, algumas taxonomias têm sido propostas no mundo. A BNCC optou por uma estratégia de consultar a sociedade civil e tentar descrever aquilo que, na opinião de atores relevantes na sociedade, eram algumas dessas habilidades importantes para a vida. Elas têm uma sobreposição muito grande com a taxonomia que a gente usa também no Instituto Ayrton Senna, no LEPES, e que hoje foi adotada também pela OCDE, que tenta organizar essas habilidades em alguns grupos de características que são preditoras de sucesso. Mas, de novo, quer dizer, as taxonomias elas variam de parte a parte, mas no fundo elas tentam descrever esse mesmo conjunto de características. A gente pode, de maneira geral, sem escolher uma ou outra taxonomia, dizer que algumas dessas características têm a ver com a interpessoalidade, com quanto que você consegue se envolver com outras pessoas, Então, envolver os outros na sua vida e você se envolver na vida dos outros e trabalhar em grupo, cooperar, ser empático, ser amável com as pessoas. Tem outro conjunto de características que tem a ver com a sua autorregulação, como é que você consegue fixar os seus planos, o seu projeto de vida, persegui-los, permanecer focado, não desistir no meio do caminho. Tem uma parte que tem a ver com o manejo das emoções, então eu preciso controlar minha ansiedade, eu preciso me autoconhecer, eu preciso evitar a frustração, que depois pode levar à depressão, tá certo? O estresse no mercado de trabalho e em outros contextos da vida. E tem um conjunto também de características que tem a ver com o lado investigativo, curioso, que tem uma parte que é intelectual, que é cognitivo, ou seja, você tendo facilidade com um tipo de conteúdo, tende a querer saber mais sobre aquele conteúdo,
Mas existem também, né, motivações intrínsecas para procurar saber mais sobre o mundo, né? Então, a gente chama da curiosidade para aprender, a parte da imaginação criativa, como é que você busca conhecimentos novos. Cada uma dessas taxonomias, e a BNCC, de novo, é uma dessas possíveis organizações dessas habilidades, acaba priorizando alguns aspectos dessas características, tá certo? E no mundo, se você for ver em Singapura, que foi um dos pioneiros nesse tipo de abordagem, a própria OCDE, os Estados Unidos tem o CASEL, que é muito tradicional nisso, organiza de maneiras um pouquinho diferentes, mas grosso modo orbita em torno desses temas. E as habilidades socioemocionais, como o Daniel estava colocando, eu acho que é um tema que ganhou muito destaque aqui com a BNCC. E, na verdade, se a gente for pensar do ponto de vista nas próprias escolas, isso muitas vezes já era, muitas vezes até trabalhado, né, pelas escolas, mas de uma maneira, às vezes, assim, sem uma intencionalidade, muitas vezes, né, ou sem uma definição muito clara do que exatamente eu estava trabalhando, muito na base assim, do trabalho mais intuitivo, de enfrentar uma determinada situação, problema ali que se encontrava, né? Mas que já havia um pouco dessa percepção, claro, da importância de você lidar com as emoções, de você pensa na escola, do trabalho, né, não desistir quando ele encontra uma determinada dificuldade. Isso já existia, mas acho que a contribuição que a gente tem da BNCC é de jogar a luz sobre esse tema e a gente conseguir trabalhá-lo de uma maneira assim, mais orgânica, mais estruturada também e de uma maneira mais ampla para o país inteiro, né? Não ficar tão dependente de iniciativas de escolas individuais ou de redes de ensino individuais, mas que você consiga levar essa discussão que é tão importante para regiões tão diversas do que a gente tem no Brasil, né? Até porque o Brasil é um país extremamente diverso, né? E o que a literatura científica diz sobre a relação entre as habilidades socioemocionais e o aprendizado? Então, quer dizer, algumas dessas habilidades são especialmente importantes para o processo de aprendizagem, né? Então, todas aquelas que têm a ver com o teu processo autorregulatório, né? Então, ser capaz de manter o foco, de persistir no problema, de não desistir no meio do caminho, de se organizar seu tempo, tá certo? São tradicionalmente tidas como preditores determinantes importantes da aprendizagem. Essa outra parte que eu falei no final também, de curiosidade, de imaginação, os dados demonstram que estão muito associadas. E depois tem outras que no mundo, digamos, são menos robustas, mas, por exemplo, no contexto brasileiro, é muito associado ao respeito, né, à empatia com os desfechos positivos no contexto escolar, né? É muito perigoso, né, a gente questionar se essa relação é causal ou não é causal, mas caminham juntas, tá certo? E mais recentemente muita gente tem explorado o manejo do estresse, o manejo da frustração, porque no mundo contemporâneo, né, a gente é bombardeado com uma quantidade enorme de informações e tem uma pressão muito grande para que as recompensas aconteçam imediatamente. E isso, muita gente diz que vai se tornar cada vez mais também um outro aspecto importante para o aprendizado. E acho que é importante destacar que, assim, que essa relação, ela também acontece não apenas assim, no curto prazo, mas assim, se mostra também em resultados, como eu já tinha comentado anteriormente, resultados mais de longo prazo. Então, ou seja, se eu consigo desenvolver essas habilidades ao longo da minha vida escolar, isso vai me tendo reflexos não somente agora, mas também mais a longo prazo. Então, principalmente nessas duas dimensões aí que o Daniel comentou, mas em outras também, mas o resultado não é só contemporâneo, ou seja, você tem um resultado mais de longo prazo de relação entre as habilidades socioemocionais e o seu aprendizado, quanto você consegue se desenvolver nessa dimensão mais à frente também. Ou seja, isso também vai poder ser utilizado na carreira profissional desses estudantes, no final das contas. E como as empresas elas vão poder contratar funcionários baseados nessas características no futuro, vocês acreditam? Elas já fazem isso há muito tempo, na verdade, né? E grande parte dessa tradição veio da psicologia voltada para o que eles chamam de organização industrial, que trata muito, né, de testes psicológicos para processo de recrutamento, onde já se tenta
identificar um perfil colaborativo, um perfil focado, né? Às vezes, enfim, um pouco competitivo, depende do setor que você está, né? Forças Armadas, por exemplo, a gente estava outro dia lendo um estudo aqui da Força Aérea em Pirassununga, onde o teste para você poder se tornar um piloto de caça, que seria a força de elite, envolve esses aspectos socioemocionais. O que talvez ainda esteja engatinhando são testes que sejam mais difíceis de falsear. O que é isso? Por exemplo, uma prova de matemática, é difícil você parecer que sabe matemática se você não souber matemática. Você não vai acertar as perguntas, você não vai saber matemática. Os testes psicológicos que tentam medir essas outras habilidades ainda podem ser falseados, né? Eles são baseados muito no autorrelato dos indivíduos ou em tarefas, né, que têm até um cunho parecido com o das provas, mas que ainda carece de um aprimoramento maior para você poder dizer que realmente esse aqui é o mais empático, esse é o menos empático. Então, existem limitações, mas já vem sendo usado sim há bastante tempo no mercado de trabalho. Eu acho que uma questão importante que, assim, do ponto de vista do aprendizado de um aluno, né, do desenvolvimento dele, quer dizer, a escola sempre tem essa preocupação de formar um cidadão que não seja exclusivamente para o mercado de trabalho, de ter um cara que tem uma consciência, uma cidadania, mas eu acho que o que as habilidades socioemocionais elas trazem é a possibilidade de que você consiga identificar melhor esses pontos que você talvez não esteja tão bem ou que precise melhorar, que você sinta a necessidade de melhorar, e fique claro, olha, eu quero trabalhar em determinado setor, talvez eu tenha que desenvolver melhor esse tipo de competência aqui para a minha vida, né? Então, que pode não ser verdade para outras pessoas que têm outras necessidades, né? Acho que isso é uma coisa muito importante das habilidades socioemocionais, que acho que, diferente das cognitivas, assim, é muito complicado você falar assim, olha, ter mais de tudo é o ideal. Não, acho que não é bem isso, né? As pessoas têm uma diversidade, né? São completamente diferentes umas das outras, enfim, e cada um vai ter o seu caminho aí a seguir. Eu acho que o que a gente pode fazer é tentar ajudar as pessoas a se conhecer melhor e descobrir o que elas querem, né? O que elas podem e como elas podem se desenvolver em determinadas áreas, né? Então, e acho que isso liga também um pouco no mercado de trabalho, né? Que acho que o que acontece muito com os estudantes hoje, eles também terminam às vezes o ensino médio, não sabem direito para o que eles vão fazer, eles não sabem direito as competências que são demandadas lá no mercado de trabalho. Eu acho que a escola também carece um pouco de formar e informar os estudantes sobre isso, né? Pois só pegando o gancho, o que a BNCC traz, eu acho que outros movimentos, né, o Estado de São Paulo agora está reformulando o currículo do ensino médio e outras iniciativas que a gente vê no Brasil, está apontando para um novo modelo de educação, né, onde aquela função meio paternalista da escola ou de preparar para o mercado de trabalho está se tornando mais um preparar para a vida e expandir os potenciais subordinados ao projeto de vida de cada um, tá certo? E nesse contexto, que eu acho que surge a BNCC, surgem também as formas de implementação da BNCC no contexto escolar, privilegiando, né, essa autodeterminação, essa escolha das pessoas, respeitando a diversidade. Então, o papel da escola é apoiar o desenvolvimento das competências e das características que, para o plano individual, para o projeto de vida de cada um, faz sentido. Então, na verdade, a família também teria um papel importante. A gente falou um pouquinho de como a escola pode ajudar a desenvolver essas habilidades, né? A família também poderia ajudar nesse sentido de autoconhecimento do estudante, para que essas habilidades pudessem ser desenvolvidas? Não, claro, a família tem um papel muito importante no processo de desenvolvimento da pessoa, né? E o que a gente sabe é que a maneira como a família às vezes ou apoia ou não apoia esse desenvolvimento, contribui ou dificulta muito que isso aconteça, né? Uma questão que a gente, agora, do ponto de vista, se a gente for pensar como uma política pública, a gente sabe que é muito mais difícil você conseguir atingir e trabalhar com uma família como um todo, é muito mais complexo do que você trabalhar dentro da escola, né? Então, acho que muitas vezes a gente acaba enfatizando a questão dentro da escola, não porque a família não seja importante,
mas é porque é muito mais difícil você conseguir envolver, principalmente quando os alunos vão ficando mais velhos, né, trazer a família para essa realidade desse aluno que está se desenvolvendo. Se a gente pensar, por exemplo, o aluno que está entrando nos anos finais do fundamental, entrando na adolescência, tem uma série de desafios, uma série de alterações, né, inclusive socioemocionais que acontecem nessa etapa da vida, né, e que não é muito simples você conseguir tanto trazer a família para dentro da escola para discutir essas questões, como você envolver a família para tentar entender esse processo. Acho que é um processo bem mais complicado, mas não quer dizer que ele não seja importante de ser feito, né? Tem um estudo recente que a gente está desenvolvendo que mostra a importância, por exemplo, né, de você prevenir a violência doméstica sobre o surgimento de inclinações agressivas nas crianças e nos adolescentes. Então é impressionante como desde a primeira infância, né, os estilos parentais, se você tem um estilo mais violento ou conversa mais com a criança, quando eventualmente um comportamento é considerado inadequado, afeta o surgimento precoce da agressividade, tá certo? E lá na frente isso aí vai desembocar, né, em problemas de comportamento dentro do contexto escolar, numa adultez mais violenta também e uma reprodução intergeracional, né? Porque os pais mais violentos tendem a ter filhos mais agressivos que vão se tornar também pais mais violentos. Então isso é uma coisa que a gente tem verificado bastante. Como o Luiz falou, dentro do contexto escolar ainda é o espaço que o Estado consegue chegar no indivíduo com mais ênfase e tem um potencial grande, mas não é infinito, né? Então, por isso que também é importante pensar em políticas complementares para trabalhar assim, parentalidade positiva, entre outros temas. Acho que é bacana esse ponto. E, bom, falando em estudos, né, como a gente comentou no início, vocês fazem parte do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, né, o LEPES. E agora vocês estão desenvolvendo um estudo com alunos de 3º e 4º anos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas aqui de Ribeirão, exatamente para avaliar essas habilidades socioemocionais. Por que vocês decidiram fazer esse estudo? Bom, Ribeirão Preto conta com o grupo, né, que estuda cortes de nascimento há mais tempo no Brasil, né, que é liderado aqui pelo professor Barbieri na medicina, e são estudos que seguem então, as pessoas desde o nascimento e que tem como grande objetivo identificar antecedentes precoces de desfechos futuros, né? Começou na medicina no mundo, né, então tentando identificar os antecedentes precoces de doenças crônicas, né, de algumas transmitidas geneticamente ou não. E eles nos convidaram para participar desse grupo. E a gente viu nisso uma grande oportunidade de estudar um tema que é pouco estudado no Brasil ainda, que são os antecedentes precoces das dificuldades de aprendizagem lá na frente. Então, quando nos convidaram, nossa primeira proposta foi que a gente precisa ter um módulo educacional dentro do estudo de coorte, porque vocês têm a opção de características do nascimento, e a gente precisa ver como que, né, essas características na primeira infância afetam a alfabetização e o desenvolvimento socioemocional no contexto escolar depois. Então a motivação original foi essa, mas veio numa ótima hora, porque coincidiu com a promulgação da BNCC e nos permite, né, em paralelo, investigar também quanto que, no contexto de Ribeirão Preto hoje, essas competências que são privilegiadas pela base têm sido trabalhadas na escola ou não. Acho que tem um outro aspecto também que é importante destacar da pesquisa, é que assim, a gente sabe que o Brasil é um país que tem uma elevada desigualdade de renda, né, estrutural, e assim, é muito importante a gente tentar entender também causas assim, precoces e estruturais dessa desigualdade, né? Então, é muito difícil você conseguir ter para uma população inteira, como vai ser o caso da pesquisa que a gente está fazendo aqui em Ribeirão Preto, essas informações, tanto do ponto de vista cognitivo, né, do conhecimento de linguagens, de matemática, mas também das habilidades socioemocionais, para a gente saber quanto que isso já lá no comecinho da vida escolar é muito diferente entre, por exemplo, alunos que estão, por exemplo, na rede pública e na rede privada, que a gente vai conseguir alcançar na pesquisa, né? Então isso é importante para a gente também, pensando do ponto de vista da política pública, tentar entender o seguinte, olha, em que direções a gente tem que caminhar para melhorar tanto a parte cognitiva, mas essa parte do desenvolvimento socioemocional, aproveitando essa oportunidade que a BNCC está colocando aí para o país, para a gente tentar entender melhor assim, as origens da desigualdade de renda, né? Assim, então,
Como fazer com que uma criança que ela nasça num contexto desfavorecido, que ela consiga ter as melhores oportunidades possíveis para que ela possa ter mais condições de se desenvolver do que ela tem hoje. Então, essa pesquisa vai ajudar a gente a ter um diagnóstico para a gente tentar entender melhor, estudar melhor esse problema e tentar quebrar essa desigualdade que a gente tem estrutural, né? Então, os filhos de pobres, a gente tende a ser pobres, os filhos dos ricos tendem a ser ricos. Então, como fazer para que a gente consiga quebrar isso, consiga dar melhores oportunidades de desenvolvimento para todas as crianças, né? E como que vai ser desenvolvida essa pesquisa? Ao longo de quanto tempo? Então, vai ser aplicada? A pesquisa ela vai se iniciar agora no mês de agosto. A gente está fazendo um esforço desde de outubro do ano passado de contato com as escolas, e por ela ser uma pesquisa que vai englobar todas, assim, a população dela são todas as escolas do município, são mais de 150 escolas que têm alunos nessa faixa etária aqui em Ribeirão Preto. Então a gente tem um esforço grande de contato com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Estadual de Educação e com as escolas particulares, né? Então, de visita, de apresentação da pesquisa, de tirar dúvidas, né? Então esse processo vem sendo feito, né, desde o ano passado, mas ela vai a campo mesmo a partir de agosto, com uma duração prevista de cerca de 2 meses e meio, para a gente dar conta de conseguir cobrir todas as escolas, né? E ela vai ser feita, inclusive com aplicação em tablets, né, inclusive porque é um meio que até mais, as crianças também ficam mais interessadas, que não, para a grande maioria delas não é a rotina de dentro da escola trabalhar com tablet, né? E a gente vai também trabalhar um módulo com os professores, né, para saber um pouquinho da questão da BNCC, o quanto que eles estão... qual a opinião deles sobre a BNCC, o quanto que eles conhecem, porque a gente acha que isso é importante também, além dessa questão das habilidades socioemocionais per se, porque o professor é um ator fundamental dentro do sistema escolar, então não adianta você ter uma excelente base nacional, tudo muito bem pensado, se a hora que chegar na ponta, esse profissional não tiver as ferramentas, né? E nem o conhecimento ali sobre aquele assunto para ser trabalhado da melhor maneira possível. Isso, e só complementando, quer dizer, em primeiro lugar, reforçar o apelo para as escolas que ainda têm dúvidas sobre a pesquisa, ou gostariam de saber mais, ou ainda não aderiram, que é importante, né, se tiver alguém escutando a gente aqui, repensar, porque é muito, né, é um conhecimento que o Brasil ainda não tem e que é uma oportunidade única, e Ribeirão Preto tem o privilégio de estar no centro desse processo. E junto com essa pesquisa educacional, as mães e as crianças, né, nascidas em 2010, né, as mães de crianças nascidas em 2010, estão sendo convocadas pela Faculdade de Medicina, a partir do segundo semestre do início do ano que vem, a vir também repetir uma série de testagens que fizeram quando a criança nasceu, né, então todas as 8 mil e poucas crianças da cidade passaram, né, nos respectivos hospitais por uma testagem bastante completa, e vai ter uma convocação para que todo esse público volte, né, para fazer. E são consultas gratuitas de dentista, de várias especialidades, que em paralelo também vão oferecer vários resultados de desenvolvimento da criança importantes para a gente entender como que a nossa população se desenvolve e ajudar no futuro a prevenir e fazer políticas públicas mais bem focadas. Era exatamente isso que eu ia perguntar, né? Como que esses resultados vão ser usados? O foco será mais nas políticas públicas? É científico de políticas públicas e as coisas não podem ser dissociadas demais, na verdade, né? Eu penso que grande parte da contribuição de uma universidade pública para o país é subsidiar políticas públicas, né? É lógico que os incentivos cada vez mais são para essa produção científica, mas a gente não pode perder o olhar para isso. E nos estudos de coorte, o potencial para contribuir com o aprimoramento desse desenho de políticas são muito grandes, né? Seja fazendo política preventiva, então se você detecta que algumas coisas que acontecem na infância e na adolescência vão implicar em desfechos lá na idade adulta, que podem ser complicados para você começa a prevenir desde antes. Como é que a gente descobre isso? É através desse tipo de estudo. Mesma coisa com a aprendizagem.
certo? Se a gente aprende que estilos de parentalidade, que características do ambiente que a criança cresce limitam bastante a capacidade de aprender, o potencial, a gente precisa trabalhar em cima disso, né? Quer dizer, um dos grandes papéis do Estado é equalizar a oportunidade e alinhar essa linha de largada, né? Então eu acho assim, esse é um dos grandes papéis que a gente tem aqui. Tá certo, então, gente. Bom, as escolas que quiserem entrar em contato com vocês para participar da pesquisa, como que elas podem fazer? Nós temos um telefone lá do nosso laboratório, o 3315-3918. Elas podem entrar em contato. A gente está em contato com todas elas, assim, como o Daniel comentou, algumas assim, por problemas às vezes de agenda, ou a gente às vezes não consegue entrar em contato, ou fazer uma reunião para conversar, mas seria muito importante se a gente conseguisse conversar com essas escolas, tirar dúvidas, esclarecer, né? Mas eu queria ressaltar assim, que a grande maioria das escolas a gente foi muito bem recebido, abriram as portas mesmo, né? E para a realização da pesquisa, a gente queria também já aproveitar o espaço para agradecer todas as que tiveram essa abertura com relação ao nosso trabalho. E só um pequeno detalhe, é importante garantir para as escolas que nenhum tipo de ranking vai ser feito depois comparando as escolas, então elas podem ficar tranquilas quanto a isso, que a gente vai oferecer uma devolutiva, tá certo? Colocando um pouco como é o desenvolvimento dos seus alunos, isso aí pode subsidiar o plano pedagógico da escola, ou seja, a ideia é fazer uma parceria com as próprias escolas, sejam públicas ou particulares, tá certo? Nosso interesse é poder apoiar o aprendizado das nossas crianças. Existe a perspectiva de expandir para outras cidades aqui da região essa pesquisa num futuro próximo? Eu acho que assim, mais do que expandir para outras cidades, eu acho que a nossa ideia é continuar a fazer esse acompanhamento da perspectiva também educacional nos próximos anos. Porque tentar entender, a gente está olhando a etapa que é o final da alfabetização, né, o final no meio dos anos iniciais do ensino fundamental, mas acompanhar esse desenvolvimento também da perspectiva, né, da educação, né, para os próximos anos, a gente acha que é muito importante para conseguir construir essa trajetória de desenvolvimento integral das crianças, né? Então a gente acha que vai ser talvez mais relevante fazer isso do que fazer a expansão para outras cidades e talvez na mesma faixa etária não tenha tantos aprendizados assim, do que se a gente repetir daqui a 2 ou 3 anos essa estratégia de análise para aqui mesmo no município de Ribeirão Preto. Tá certo, pessoal. Bom, nosso tempo chegou ao final. Nós conversamos hoje com os docentes da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP, e também pesquisadores do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, Luiz Guilherme Escosa Fave e Daniel dos Santos. Professores, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Muito obrigado pela oportunidade. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto, produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.